Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do 360 Cast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Hoje vamos receber ela, que é formada em design e sempre atuou na área de design de interior. Finalizou um mestrado em design e deu aula em faculdade. Desde 2019, ela está à frente da Pano pra Vida, criando produtos de expressão para casa. Além da Pano pra Vida, também atua como designer gráfico, trabalhando com branding e no desenvolvimento de identidade visual para a marca. Rafa Sobral, seja muito bem-vinda ao Empreendedora 360. Obrigada, Tainá. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Rafa. Sou super fã da sua marca, mas antes da gente falar um pouquinho, queria saber quem é a Rafa. Então, a Rafa é essa mulher nordestina, muito extrovertida e que é apaixonada por arte, é apaixonada por design e que acredita muito em um design acessível, em um design que comunica, que cria conexão entre as pessoas e que principalmente acredita muito no poder feminino, no empoderamento feminino. Então, essa é um pouquinho da Rafa. Tenho certeza que tem muito mais. Agora conta pra gente como você chegou até aqui. Então, você tem uma jornada antes de começar a empreender, né? Você era de Pernambuco, você é de Pernambuco, né? Mas mudou para São Paulo. Conta pra gente. Então, eu sou de Pernambuco, sou de Recife, né? Natural de lá. E sempre estudei, trabalhei lá, tudo mais. E desde adolescente, mais ou menos, eu sempre vinha para São Paulo, para congressos, eventos e tudo mais. Quando eu comecei nessa época adolescente, assim, eu dizia, pô, São Paulo é legal, talvez eu tenha vontade de morar lá. Depois que eu comecei realmente a trabalhar, e aí eu comecei a vir mais para São Paulo, no caso de São Paulo capital, né? Que atualmente eu moro no interior, Vinhedo, eu comecei a me apaixonar por São Paulo e eu sempre dizia, um dia eu vou morar em São Paulo. Mas nunca fiz planos disso, para ser sincera. E aí os caminhos seguiram para essa área de design de interiores, eu trabalhava, então eu comecei já a empreender lá, né, que eu tinha meu escritório de design, e terminei o mestrado, comecei a e essa história de São Paulo passou, né? Esqueci. Nesse meio tempo... Oi? Ficou para depois. Eu nem pensava, isso, nem planos eu fazia. E aí, meu marido recebeu uma proposta de emprego de trabalhar em São Paulo, aqui em Vinhedo. E aí ele falou, e aí? Eu só disse, aceita. E assim, tipo, agora. E aí, todo mundo... E eu tava prestes a fazer o doutorado, né? Pra tentar o doutorado lá em Recife. E aí todo mundo, mas e aí, você fica? Eu disse, eu vou, mas vou fazer o que da vida? Não sei, mas eu vou para São Paulo. Então foi muito assim, tipo, sem plano, sem nada, eu disse, fui. Então terminei o trabalho lá, né? E vim. Então quando eu vim para São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu tava naquela de, vou tirar um ano sabático para poder estudar, para me preparar para o doutorado. Nesse meio tempo, eu disse assim, não quero também ficar só estudando, quero fazer alguma coisa, né? Ter um hobby, alguma coisa assim. Aí eu comecei a fazer um curso de design de joia, de bancada. Quando eu vi, eu já estava empreendendo, né? Quando eu vi, eu já estava vendendo para as amigas, já estava com o perfil no Instagram, já estava com o site. E aí eu deixei o doutorado de lado e disse, eu quero empreender. E aí você começou, então, com a marca de joia. Isso, eu comecei a empreender, assim, de fato, realmente, quero empreender, quero ter uma marca com o design de joia. Antes disso, lá em Pernambuco, eu já tinha empreendido, não só na área de interiores, né, do escritório, mas com um amigo meu, a gente fazia brownie para vender, mas era um empreender assim, mais informal, né, de tipo, vamos complementar a renda, vamos fazer alguma coisa, não era nada que eu tinha realmente, tipo, é isso que eu quero. E aí, quando eu comecei a fazer joias, eu disse, nossa, isso é muito bom, isso é para mim. E comecei a empreender ali. E nesse tempo eu fui entendendo o que é que eu gostava no empreender, aquilo que talvez eu não gosto muito, porque é essa ilusão, né? De às vezes a gente só vai fazer o que ama, é mentira, a gente faz muita coisa que a gente não gosta. E aí... É o que você ama também. Exato, é o que move a gente, né? Mas tem outras coisas pra fazer. Não é tão legal.
E aí, nesse processo que eu comecei a empreender, e aí realmente comecei a abraçar isso, dizendo, é isso que eu quero, talvez eu não queira mais a carreira acadêmica, quero me dedicar a isso, eu comecei a entender que o que eu gostava de fazer era gerir uma marca, e não necessariamente o fazer manual, o fazer joia um por um. Então, comecei a ter uma certa demanda, e aí nisso eu começava a me machucar, queimava o dedo, tudo. E aí eu fui, tipo, não me conectando mais. Eu comecei a me desconectar do fazer manual. E comecei a entender que, até enquanto design, que eu já tinha, né, conhecimento, que eu realmente gostava muito da área de brand, de estratégia de marca, de marketing digital. E aí eu vi que, tipo, e agora, né? E agora o que é que eu faço? E aí foi nesse momento de transição foi quando surgiu a ideia da Plano para a Vida. Ai, que delícia. Gente, quem não conhece, entra lá, @Plano pra Vida. É Isso. demais, são todas as frases que a gente pensa ou que a Rafa pensa Aham. no nosso pensamento. Conta pra gente como que nasceu a Pano pra Vida, da onde que saiu a ideia das frases, a ideia de estar no pano de prato, eu sei que hoje não tem mais, Sim. mas, né, como que nasceu isso? Conta pra gente. Pronto, eu estava nesse período, né, de me conhecer, de entender o que eu gostava de trabalhar, tal. E aí esse meu amigo do Brownie, que a gente tinha empreendido já junto, ele chegou pra mim e disse assim: "Rafa, eu tive uma ideia e tem que ser tu, tipo, não tem outra pessoa, tem que ser você". Eu dizia: "Minha gente", por conta também do design e tal. Aí ele falou: "Ó, vamos fazer uns panos de prato diferentão, que falem umas verdades, que seja sincero, que seja, né, pra vender". Aí eu, meu Deus, pano de prato. Aí ele com um design legal e tem que ser você por conta do design, por conta. Aí eu disse, bora ver, bora tentar. Aí comecei a me apaixonar e disse, é isso que eu quero. Então meio que surgiu dessa ideia desse meu amigo, que ele disse assim, ó, eu só vejo tu à frente disso. Tanto é que depois a gente começou junto, assim, com 2, 3 meses, ele disse, ó, toca que o barco é teu, o filho é teu. A marca é sua mesmo. Tua cara, é você, é isso. Vai que o filho é teu. E aí a gente começou, né, com 3 modelos de pano de prato, com frase divertida, sincera, que causasse alguma, né? Tipo assim, que seja, nossa, eu sempre quis dizer isso, sabe? E aí o objetivo sempre foi esse, assim, de ser panos com personalidade, de ser frases que as pessoas tenham vontade de dizer e talvez não digam, que sejam sinceros e também divertido para a gente trazer um pouco mais de leveza, de bom humor, mas também sem ser aquela coisa caricata do pano de prato, de bichinho, mas sim como um artigo de decoração, né? Porque se a gente for parar para pensar, o pano de prato tá ali no nosso dia a dia, todo santo dia a gente olha pro bonito. Não tem como viver sem ele, né? Não tem como viver sem ele. Então ele tá ali no nosso dia a dia, ele tá ali na nossa cozinha, presente em todos estes momentos. Então por que ser feio? Né? Então, Sim. por que só ter a frase engraçada? Não. Então, o objetivo sempre foi agregar o design, agregar também uma estética que a gente criou nesse decorrer dessa construção de marca, para sempre estar presente nos panos, para que além de ser um pano de prato que realmente enxugue, que seja útil, né, que dá para usar, que ele também seja decorativo na sua cozinha, que fique legal, que fique esteticamente bonito. Ah, muito bom, muito bom. E eu tenho certeza que é o maior sucesso, né? Sim, sim. Conta pra gente como que foi esse processo da criar o Pano pra Vida, porque uma coisa é ter a ideia, né, é criar uma marca legal e tudo, e outra é você emplacar isso no mercado. Quais foram as suas principais ações? Então, às vezes a ideia é muito boa e às vezes eles não conseguem executar, né? Tem isso também. Então, depois que teve o insight da ideia inicial, dizer assim, bora é isso, vamos fazer, aí veio muito estudo, muito sentar a bunda, muito correr atrás, porque aí eu fui atrás de matéria-prima adequada, fornecedores, de toda essa parte administrativa também e por trás da marca em si, né? Além desse primeiro start, porque era o que eu dizia, não adianta também eu ter um produto legal, bonito, mas que a qualidade seja ruim. Eu não quero isso. Então, eu fui atrás de tudo isso. E aí, paralelamente a essa busca de fornecedores que, né, tivesse todos esses pré-requisitos, eu comecei a fazer a construção da marca, né? Que aí foi bem desafiador. Como eu sempre trabalhei com interiores, com decoração, para mim foi, tipo, mais ok, porque já estava dentro do meu universo, né? Mas foi muito desafiador porque é um produto muito do cotidiano, que as pessoas às vezes não valorizavam, né? Tipo assim, nossa, um pano de prato.
entendeu? Então Você enxerga como um commodity, né? isso. E aí, construir isso, partindo do que o princípio não é só um pano de prato, não é um pano de prato comum, foi que realmente foi muito estudo e muita tentativa e muita dedicação de construir essa imagem, de fazer essa construção de marca, de que não é só um pano de prato, porque se você quiser só um pano de prato, vai ter vários aí bem baratinhos e que vai enxugar seu prato, tá tudo bem. Então, agregar esse valor a mais. Nem enxugar ele vai, né? Mas É bem isso, tem aqueles que são espalhados. E aí, então, foi muito assim, de construção realmente do dia a dia, de todo dia parar e dizer assim, quem é meu público? Quem é que compra pano pra vida? É todo mundo? Não, não é todo mundo, porque não é todo mundo que entende esse humor, não é todo mundo que vai se identificar. Então eu comecei a fazer esse trabalho de entender quem era meu público, quem é que me compra, quem seriam meus potenciais clientes, né? E através desse estudo, de realmente de estudo de mercado, eu fazia formulários, às vezes mandava para alguns amigos que eu achava que tinham o perfil legal para tipo, colher dados, para também não fazer as coisas no escuro, porque às vezes muita gente faz, ideia legal, vai, mas nem conhece o público para quem está vendendo, e aí às vezes acaba não dando certo, né? Eu falo que o time de campanha já deve estar enjoada. Eu morro de falar sobre cliente ideal, né? A melhor coisa do mundo é você ter essa clareza, né, do seu cliente. E até porque a Rafa tá contando. E é isso como você falou. Quanto mais clareza você tem, mais assertivo você é. Exato. Porque você não vai dar um tiro no escuro. Você vai dizer, eu quero comunicar isso para aquela pessoa. Porque é aquela pessoa que vai entender o seu discurso. Não vai ter ruído na comunicação, né? Então, foi muito de construção realmente de formiguinha, de será que aqui, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Porque às vezes eu vejo as pessoas também meio que querendo uma fórmula pronta. É isso, faz o A mais B mais C que vai dar certo. Não, construção de uma marca forte, consolidada, é o dia a dia e é muita tentativa. E você também está disposta a se perder e se encontrar pelo caminho, a se desprender de algumas certezas que você tem. E também abraçar outras incertezas, sabe? Então, acho que a nossa única certeza é o movimento, né? Exatamente. E empreender é muito isso, né, Tainá? Assim, da gente se colocar em movimento, da gente tá querendo esse movimento. Eu, pelo menos, quando eu estagno, quando eu fico, tipo, só ali, eu começo a me incomodar. Eu digo que é uma formiga que eu tenho. Olha, deve ser a mesma espécie que ataca aqui em casa também, viu? Eu digo que é a formiguinha do empreender, que é o bichinho do empreender, na verdade, eu falo. Porque começa uma inquietação, aí o pessoal, lá vai Rafaela de novo, ela vai querer fazer alguma coisa. Mas mulher, tá ótimo, tá lindo, mas pra mim não tá, porque eu sei que eu quero outra coisa, eu quero talvez dar um passo maior, ou ir por um outro caminho, e às vezes quem não empreende não entende isso, acha que é tipo, ela é muito... Exato, é inquieta, é porque não sabe o que quer. Não, é porque tem esse negocinho dentro da gente, né, essa inquietação de sempre estar em movimento, como você falou. Sim. E eu falo que esse movimento é o que garante que a gente esteja em melhoria contínua também, né? Que é outra coisa que eu acredito muito. É sempre revisando, sempre atualizando, sempre melhorando isso, tem todo o resultado, né? E não só isso também, escutando o público. Porque nem sempre você vai estar certa, sabe? Tipo, nem sempre aquele produto que você acha que é maravilhoso, que é incrível, o que o seu público quer. Então, se você também não estiver aberto para ouvir o seu público e preparado também para o que ele lhe fale, vai ter um ruído aí, alguma coisa não vai funcionar. Porque eu digo que a gente também tem que estar preparado, porque às vezes a gente tem uma ideia, a gente está tão apaixonado naquela ideia, que se alguém diz, não é legal, tipo, a pessoa se dói. E a gente não pode ter isso, sabe? A gente tem que olhar criticamente e dizer o que é que meu público, não é uma pessoa diz, mas o que é que meu público, enquanto, né, comunidade, espera da Pano Pra Vida, o que é que ele quer, o que é que ele deseja, quais são os produtos que ele quer ter. Com certeza. Entendeu? Então, assim, a gente também tem que estar preparado a estar com os ouvidos atentos para o que as pessoas nos falam. Assim. Na faculdade, estou formada em comunicação, né? E tinha uma disciplina de criatividade que falava assim: a regra número 1 para você ser uma pessoa criativa e dar certo nos negócios é não se apaixonar pela sua ideia. Perfeito. Você se apaixona pela sua ideia e aí a sua mente fica fechada para criar outras coisas. Exato. Não consegue mais enxergar.
E você só enxerga aquilo porque você está apaixonado e nada ao redor presta. E às vezes é algo ao redor que quando você olha que você mira e você diz assim, não, é isso, e consegue ter um caminho legal, um caminho tipo, que lhe dá bons resultados, né? Com certeza. E agora conta pra gente, porque nem tudo são flores, né, Rafa? Não. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória? Teve algum momento que você falou assim: "Ai, tô pensando em largar tudo isso aqui, jogar esses panos tudo pra cima e não saber mais disso"? Para ser muito sincera, né? É lógico, é pra ser sincera. Alguns momentos. No início, eu nunca pensei em desistir. Eu tô meio que nessa fase. Não é pensando em desistir, na verdade. Precisando reformular. Precisando ajustar o caminho de tipo, onde eu quero chegar. Então, eu tô nessa fase, inclusive. Pra ser muito sincera, até essa fase que eu tô vivendo agora, eu nunca pensei, tipo, parar ou nada. Sendo que aí, o que é que aconteceu, né? A gente teve um boom na pandemia, um pico muito alto de vendas, de pessoa em casa, queria deixar a casa bonita. Então, a gente teve esse boom na pandemia, que pra gente, economicamente, foi benéfico nesse sentido. Não que a pandemia seja boa de forma alguma, mas Claro. para o meu setor de decoração, teve um boom nas vendas, né? E todo mundo estava naquele lance de comprar online, no e-commerce e tal. E agora que tudo voltou a reabrir, a gente voltou a sair, voltou ao consumo, né? Mais parecido com pré-pandemia, as vendas começaram a cair um pouco. E aí é onde eu preciso me reinventar. Então eu tô nesse momento de me reinventar. E também aquela coisa, né? Inicialmente, todo mundo começou a vender pela internet, pelo Instagram, aquela coisa, então tudo bem. Sendo que agora a gente tem outra fase. Então, essa história de só vender pelo Instagram já deu. Sim. Sabe? Então, a gente tem que ter as redes sociais não como um ponto de venda, mas sim como um ponto de contato, né, com o nosso cliente. Então, eu tô bem nessa fase de tipo, onde é que eu quero chegar com a Pano pra Vida, o que é que eu preciso reajustar, o que é que eu preciso me reinventar, né? Para continuar seguindo. Então, essa fase, eu acho que na Pano pra Vida em si, tá sendo bem desafiadoras, para ser muito sincera. É um ponto de inflexão, né, que você tá vivendo. Ponto ali de você definir, bom, vou pra lá, vou pra cá. E toda vez que a gente passa por pontos assim, é a hora que a gente se prepara para ter um crescimento maior, né? Porque... Então, eu acredito muito nisso também. Que esse é onde o bichinho do empreender tá comendo, né? De tipo, vamos se movimentar. O que é preciso fazer? Vamos se reinventar? É um produto diferente? Ou a gente precisa dar um passo agora, talvez um pouquinho maior para poder crescer, sabe? Então, eu tô bem nessa fase, tá sendo bem desafiador, assim, repensar os caminhos. Porque até então eu tinha isso muito claro. Aí agora a vida veio e deu uma chacoalhada, dizer assim, ó, talvez não seja por esse caminho que você pensou. Então, quais são as outras possibilidades? Né? E é muito bom você abrir isso pra gente, porque muitas empreendedoras que estão ouvindo a gente acham que só acontece com elas. Né? Eu tenho várias mentoradas que falam, Tainá, eu preciso reorganizar, repensar. Ai, é só comigo, parece que as coisas, olhando de fora, né, é tudo tão bonito para todo mundo, né? Só que a verdade é que a gente também tem que reorganizar a rota, tem que fazer os processos. E eu falo que, assim, atualmente, né, as profissões que a gente vai desenvolver daqui a 5 anos nem existem ainda. Exato. Tem pesquisa que comprova isso. Então, às vezes a gente faz a mesma coisa, mas de formas diferentes, né, com uma entrega diferente, com programas diferentes. Se a gente olhar para 5 anos atrás, né, como era a nossa vida, completamente diferente. Então, eu falo que a gente precisa traçar metas, assim, de longo e médio prazo, mas elas precisam estar sempre sendo reajustadas de acordo com o que acontece no curto prazo, né? Isso, exato. Porque isso também não adianta eu fazer posição lá na frente e me apegar aquilo, tem que ser aquilo, não. Porque às vezes a vida vai fazendo você tomar outros caminhos que não vai lhe levar ali, vai lhe levar a outro local. Exato. Então, isso é muito normal, principalmente no empreender, é a coisa mais normal de você parar e dizer assim, calma, para onde eu vou, o que é que eu tô fazendo, será que é isso que eu quero fazer? Então, assim, eu não penso em desistir de Pano pra Vida, não é isso, sabe? Mas eu tô naquele momento de repensar o que tá valendo a pena, o que não tá valendo a pena, o que precisa ser reajustado, o que precisa ser inovado, o que às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, porque às vezes a gente também precisa dar uma, né, uma segurada. Então, eu tô bem nessa fase, assim, realmente de repensar tudo,
de repensar onde eu quero chegar, na verdade, para onde eu quero ir com a Plano pra Vida. Perfeito. Agora você não trabalha só com a Plano pra Vida, você também atua como designer, você também trabalha com branding e cria identidades para novas marcas. Conta um pouquinho desse seu outro trabalho, seu lado B. É um surto, né? É o lado. Então, quando eu comecei com a Plano pra Vida, eu não me dedicava muito a essa parte de design. Sendo que aí quando eu comecei a criar uma estética muito, muito única para a marca, criar uma marca, as pessoas começavam a me procurar e diziam assim, Rafa, cria para mim. Eu dizia, não, gente, porque olha, não, mas cria porque esse negócio da Plano pra Vida, se eu fizer assim, eu quero tipo assim, igual, não, né, igual, mas assim, eu quero fazer algo parecido para minha marca, tudo mais. Original, né? Isso, é tipo assim, velho, a Plano pra Vida você tem uma alma, tem um espírito, a gente consegue, né, se identificar, então a minha marca não tem esse espírito, é aquela coisa fria, e aí as pessoas começaram a me procurar. E aí chegou um momento que eu pensei, disse, por que não também, né? Porque assim, ao longo da carreira enquanto designer, eu criei algumas marcas, criei algumas ideias, mas nunca tinha parado realmente para abraçar isso como uma profissão, assim, de tipo, vou seguir essa carreira também. E aí meio que com a Plano pra Vida também trouxe isso. Então, hoje em dia eu também trabalho com a parte de design gráfico, de criação de identidade visual, e também já fiz algumas mentorias na área de brand, que é justamente onde você vai parar, você vai pensar no posicionamento de marca, quais são as estratégias que você vai seguir, é onde você precisa ter clareza, não só do seu público, mas de quem você é, quais são os seus valores. Então, eu comecei e sempre focado nisso, a ajudar outras mulheres empreendedoras a dar alma para o seu negócio, sabe? Porque o brand, ele não é só a identidade visual, a marca, né? É todo por trás, não é só cor. É só eu ter... Muitas pessoas perguntam, é só eu ter uma marca legal, cor e uma fonte. Eu digo, não, brand é alma. Não adianta você ter uma paleta de cor legal, uma fonte que você usa sempre, se você não tem alma, né? Se você não... E é essa alma que vai preencher todo o seu universo de marca, né? Pra mim, foi a melhor definição que eu ouvi até hoje sobre branding. Branding é alma. Já vou colocar lá no nosso hall de frases do podcast. Isso, brand é alma. Então, o que é alma? É você trazer vida, é você despertar emoções, é você trazer identificação, é você trazer tudo isso para uma marca. De, tipo, se a marca fosse uma pessoa, como ela seria, né? Então, e aí, a partir disso, você começa a criar o universo da sua marca e começa a criar essas emoções, sentimentos e reações e conexão com as outras pessoas. Então, é muito mais do que além de cor, do que fonte, do que uma logo, né? É você criar toda essa atmosfera para despertar emoções e conexão com o seu cliente. E aí, eu comecei a fazer isso. E algumas amigas inicialmente começaram a chegar e começaram, queria minha marca, e eu, gente, pelo amor de Deus, calma, como? E aí eu só fui, né? Só fui. E hoje em dia faço esse trabalho também, não só de mentoria na parte de brand, né? Dessa construção de ajudar, na verdade eu não gosto de dizer que eu construo o brand, eu ajudo as pessoas a construírem a sua própria marca e também desenvolvo identidades visuais para pequenos e médios negócios, assim. Perfeito. Agora, como é conciliar tudo isso? É louco, né? É o outro, né? De seu pano de prato. É isso. Aquele ali é bem autobiográfico. Então, assim, não vou dizer a você que é fácil. Não, pelo contrário, é muito difícil. E eu vou dizer quais são as minhas dificuldades, que eu acredito que vai ser de alguém também. Uma é de você ter organização de horário. Se você não conseguir delimitar organização do seu horário, agora eu vou fazer isso e agora eu vou fazer aquilo, vai ficar uma bagunça e você não consegue fazer nada, sabe? Porque tudo vai ter demanda. Você sempre vai ter muita demanda de tudo. Então, você precisa ter essa organização, assim. Então, hoje em dia, por exemplo, como é que eu me organizo, né? Eu tiro dias ou horários, dependendo da demanda. Por exemplo, segunda-feira, eu paro e eu me dedico apenas a Plano pra Vida. A não ser que aconteça alguma coisa muito urgente. Na terça, eu paro e organizo todas as minhas demandas de design.
de design gráfico, de criação de identidade, de se eu tiver alguém para alguma mentoria para dar. Então eu meio que vou fazendo por dias ou por horários. Então isso me ajudou muito a separar isso, né? Eu amo essa divisão de blocos de agenda, funciona demais. Para mim funciona super. Super, assim, às vezes quando eu tenho, hoje, essa semana eu tô com uma demanda maior da parte de design, então, além do dia inteiro eu posso pegar uma manhã, sabe, dividir, de manhã eu faço a pano pra vida e de tarde eu faço as coisas de design, então eu meio que vou blocando nisso, que pra mim funciona muito bem, né, e assim, meio que a mente consegue também dizer, calma, eu vou focar aqui nisso agora. Fecha essa caixa, abre a outra. Isso, perfeito. Fechou aqui, terminei. Agora eu vou para cá. Então, para mim, essa dinâmica funciona. E me ajudou a me organizar para conseguir dar conta. E uma das dificuldades que eu tenho de equilibrar isso é porque, além da vida, pano para vida, além do design, você tem uma vida social, você tem sua amiga, sua família, seus amigos, e aí seu marido, tudo. E aí é quando eu precisa de um joguinho de cintura e da compreensão também das pessoas, porque assim, vai ter semanas que eu não consigo simplesmente falar com ninguém porque a demanda tá alta dos dois. Que eu digo ao meu marido, ó, segura aí, me esquece por essa semana. E aí, graças a Deus, eu tenho ele assim que é muito compreensivo e ele diz, não, vai, mete bronca, faz aí, depois a gente normaliza. Depois a gente normaliza, depois a gente vê. Então, assim, é de você também, das pessoas meio que entenderem essa fase que você tá, sabe? Porque muitas vezes as pessoas de fora acham que empreender é tipo, ela tá brincando de ter uma marca, ou ela não levam a sério, sabe? Ou não entendem, porque, sei lá, você é uma amiga que você tá ausente, você não fala mais, a gente não consegue. Eu sei que eu tô ausente, mas eu tô ausente porque eu tô construindo, tipo, o que eu acredito, sabe? Eu tô construindo algo que é muito importante para mim. E se a gente não tem isso muito forte dentro da gente, a gente se sente culpada, a gente se sente mal, né? A gente fica, ai meu Deus, ou sei lá, eu sou uma filha ruim porque eu não consegui me dedicar essa semana à minha mãe. Não são momentos, né? E vai ter momentos também que você vai estar mais disponível. A gente sabe que empreender também possibilita a gente ter uma flexibilidade de horário. Então, depois que passa essa fase mais ausente minha, eu vou, eu marco um café, eu sento, eu converso, a amiga volta, sabe? Então para mim, esses dois desafios, assim, é conciliar a agenda de organização, realmente, de organização de horário, e dessa parte das pessoas, às vezes, que você tá ali dedicado a construir o seu sonho, né? Exato. E é o seu sonho. Que, assim, a gente pode escolher, né, esses momentos. Então, a gente determina, eu percebo muito isso, às vezes tem momentos que eu não estou disponível, porque às vezes eu estou num curso em outra cidade, estou me capacitando, né, a gente está se atualizando, porque também é outra coisa que a gente tem essa demanda, né, como empreendedora, e ok, tá bom, mas eu sei que essa liberdade que o empreender traz de, não, nessas datas que eu sei que são importantes, eu vou estar lá, é diferente. Exato. Né? E a gente consegue escolher isso, né? Exatamente. É um equilíbrio, né? Você vai. Eu postei essa semana no Instagram um vídeo falando sobre descansar ou acelerar. Né? Você descansa, acelera, descansa, acelera. Você volta. Eu digo, são picos. Não é que eu vou passar o mês inteiro assim, até porque eu também não aguento. Preciso. Sim. Mas é isso, tem semanas que você dá uma acelerada, que você some, que você tá ali, e na outra semana você tá mais tranquila, e aí você se dedica a outras esferas da sua vida. Então eu acho que o empreender traz muito esse dinamismo, né? É muito mais dinâmico do que talvez uma pessoa que trabalha CLT. Por exemplo, meu marido, ele trabalha CLT, então ele tem horário para sair, tem horário para chegar, ele chega em casa, ele esquece tudo do trabalho lá e segue a vida. Eu não tenho isso. Às vezes eu preciso parar para dar uma estudada e eu só vou ter o horário o quê? Da noite. Então, é você ir sabendo meio que andar nessa montanha-russa, de altos e baixos, de picos e momentos mais tranquilos. Então, mas eu falo que é o que faz a nossa vida boa, né? Porque traz aquela emoção, né? Aquela euforia de, sabe, quando eu pego um projeto de design, hoje mesmo tive uma reunião com um cliente mais cedo, aí já dá aquele, meu Deus, algo novo, vou criar uma nova marca que vai ser muito legal, aí traz, né, toda aquela efervescência. Aí depois que você entrega o projeto, aí você tipo, ai, que bom, missão cumprida, vou descansar.
É bem isso, é bem isso. E eu falo que essa é a maravilha de empreender, essa liberdade que a gente tem de fazer Concordo. as nossas escolhas. Ah, então tá na minha mão escolher acelerar, tá na minha mão escolher descansar, tá na minha mão escolher pausar, e aí a gente Eu vai preciso esperando. fazer escolhas, né, porque também não dá pra escolher só uma coisa. Aí Exato, e você fala uma coisa, assim, maravilhosa. Pra mim, empreender é liberdade. É ter liberdade de fazer isso. De hoje eu disser: "Não, hoje, essa tarde eu já trabalhei que nem uma condenada a semana inteira, então quarta-feira à tarde eu vou descansar. Eu vou tomar um café e, tipo, tô nem aí", exato. sabe. E Então a gente trabalha por produtividade, né, você não tem que bater o cartão lá, né. E eu falo que eu defendo isso, né, que a gente é muito mais produtiva se você reduzir o espaço de trabalho, né, e uhum. do que você ficar lá: "Não, é das 8 às Tenho 6, que eu tenho fazer que trabalhar, eu tenho que fazer". Não, às vezes a coisa não tá saindo, não tá fluindo, você vai, você parece, toma um café, faz alguma coisa, isso. você volta, você produz muito mais em Sei. pouquíssimo tempo, É né. isso. E às vezes também tem aquilo, comigo acontece muito, não sei se acontece com você, assim, de um dia eu estar me sentindo super produtiva e realmente estar muito produtiva que, velho, beira o ser workaholic, assim, eu de trabalhar 12 horas e do meu marido dizer assim: "Ó, para porque tu vai ter um treco". Mas eu digo: Você "Não". É. E aí, nesse dia, eu vou ser muito sincera, eu aproveito ao máximo, porque eu sei eu que no também. outro dia eu vou estar exausta. Uhum. E aí tá tudo bem no outro dia eu sair pra encontrar uma amiga, eu sair pra parar pra tomar um sol, assistir um filme, porque eu sei que eu fiz muita coisa legal no outro dia, no dia Exato. anterior. Então, tipo assim, eu produzi, digamos que um dia eu produzi pra 2, então tá tudo bem eu descansar e eu preciso desse descanso pra minha criatividade, né, se recuperar, pra eu também criar outras referências, pra eu sair pra ver algo novo, né, pra cabeça arejar. Eu acho que o maior erro das empreendedoras é querer estar assim todos os dias. Porque eu recebo muita queixa de mentorada minha, falando assim: "Tainá, eu não sei o que eu faço, porque olha, tem dia que eu tô lá, eu produzo, faço, aí no outro parece que nada vai, eu tomo 50 cafés e nada resolve". Só que é Nesse isso, é aceitar é aceitar que a gente é assim, né. Nosso ciclo menstrual é assim, né, a gente tá melhor num dia, melhor no pior no outro. Então a eu gente tem questões familiares também, né, um dia mais, outro dia menos, então Isso. Não, e eu fui já essa pessoa, assim, que eu custei muito, demorei muito a aceitar isso, sabe, aceitar o meu corpo, aceitar a minha forma de trabalhar. Eu achava, como eu vinha muito do CLT também, né, que eu tinha que trabalhar das 8 às 6 com uma pausa de almoço de 1 hora, e eu vi que pra mim aquilo não funcionava. E quando eu paro, assim, pra pensar, dizer assim: "Não, deixa eu puxar aqui na memória como era, né, quando eu era CLT. Eu era produtiva 8 horas por dia, todos os dias?". Aí eu dizia: "Não", tinha dia que eu ia só por tabela, só pra dizer: "Eu tô existindo aqui". Porque e é nesse isso, é bem isso. E aí tem dia que você estava reduzido o ritmo, né, tinha dia que você estava Isso. trabalhando horrores. Então, porque quando eu empreendo, agora eu tenho que me cobrar ser 100% produtiva das 8 às 6, de segunda a sexta. Não, a gente precisa também se acolher e ter essa consciência, né, de que vai ter dia que você vai dar muito gás, você vai trabalhar 12 horas por dia e vai dizer assim: "O mundo é meu", e vai ter dias que você: "Vou ficar rica, é Eu isso". vou virar à noite, eu vou E vai ter dias que você vai dizer: "Eu não tô conseguindo fazer nada". Então nesses dias, relaxa, vai tomar um café, vai sair, assistir um filme, vai passear, vai buscar outras referências, vai conversar com outras pessoas, porque é disso também que a gente se alimenta e que a gente tem novas ideias, né. sim. E nesses dias que eu tô assim, são dias também que eu busco estudar. Primeiro Boa. porque eu amo estudar, assim, eu super defendo, né, que toda vez que a gente estuda qualquer coisa, a nossa mente abre um pouquinho. Pode Perfeita. ser qualquer coisa, né, pode ser coisas não relacionadas ao nosso negócio, pode ser coisas do nosso negócio, a nossa mente vai expandindo um tiquinho quando a gente estuda. Então, às vezes, são dias que eu não tô muito legal, assim, que eu quero ficar mais quietinha, aí eu aproveito pra me abastecer, né, porque é uma forma também, né, da Eu gente também eu faço algo parecido também, tipo: "Ai, hoje eu não tô produzindo, ai, deixa eu ver aqui talvez o curso online que eu tenha comprado e esqueci, deixa eu ver livre", sabe. Deixa eu, sei lá, fazer buscas de referências, assim, ficar navegando só para aquelas imagens irem eu que trabalho com design, né, que é muita imagem
para aquelas imagens fazendo parte do meu repertório, entrando no meu cérebro, e isso é construir, né? Então, essa dica que você deu é perfeita. E se não está produzindo, vai estudar. E vai estudar qualquer coisa. Às vezes até estudar alguma coisa que não tem nada a ver com o que trabalha. Porque todo conhecimento é válido. E a criatividade está aí, né? Da gente conseguir fazer conexões com coisas que não têm conexão. É onde mora a criatividade, é o que faz uma pessoa ser criativa e o outro talvez não ter estimulado tanto, porque todos os seres humanos somos criativos, não adianta. Então, a questão é essa, alguns desenvolvem mais, outros não se desenvolvem tanto, porque é parar, é fazer essas conexões e estudar, que dá essa base, né? Com certeza. Agora, Rafa, me conta, os que você puder compartilhar. Quais são os próximos passos? Ai, tem um muito bom. Eu vou dar um spoiler, que inclusive foi hoje. Vai vir um novo produto. Não é pano de prato, não é. Mas a frase já existe na Pano pra Vida. Mas vai ser num produto que a gente nunca teve. Ai, meu Deus. Nunca teve. Pra acionar o nosso gatilho de curiosidade e morrer, né? A ansiedade aqui, ó. Aí é legal também trazer isso, porque como é um novo produto, eu tô bem naquela fase, meu Deus, será que vai dar certo? Mas casa muito com essa frase, mas é algo que eu nunca vendi, então eu não sei como é que vai estar a recepção das pessoas. Então eu tô bem nessa fase agora de começar a fazer o planejamento do lançamento, para começar a despertar o desejo, de começar a puxar, ó, vai vir novidade, é um produto que a gente nunca teve, é algo inédito. E aí eu tô naquela de fazer o pré-lançamento, começar o esquenta para o lançamento. Então eu acredito que já no final da próxima semana... Ai, que beleza. Então, nosso episódio vai pro ar na semana do lançamento. Então eu posso falar, né? Pode falar. Eu vou fazer fronhas. Demais. Vai ser bem legal. E aí, justamente a gente pensando em expandir essa parte, que eu trabalho muito com artigos de decoração, né? A gente começou com pano de prato, já teve jogo americano, hoje em dia a gente tem uma caneca, um chicão, que é o maior sucesso, tem os copos americanos. Então, assim, com esse objetivo, como eu falei no início, de procurar novos caminhos, de se reinventar, eu tô fazendo essa aposta de começar a ampliar a nossa gama de produtos para esses artigos de decoração, de cama, e aí se der certo a gente vai aqui ampliando. Então em breve vão ter umas fronhas bem maravilhosas. Já vou escolher as minhas, porque olha, tô precisando de fronhas, inclusive. Eu escolhi tipo branquinha, com uma frase bem legal, para combinar com todo mundo, sabe? Para você poder usar realmente no seu dia a dia, fazer as combinações com os jogos de lençóis, né, que você já tem. E assim, vai ser bem na pegadinha da Pano pra Vida, com uma frase bem sincerona. Ai, top. Gente, então, para quem quiser conferir tudo, conhecer seus produtos, comprar, deixa os seus links de acesso pra gente. Primeiro da Pano pra Vida, né? @Pano pra Vida, é o Instagram. A gente também tem site que a gente vende pelo e-commerce, né? Então é www.panopravida.com.br. Não é para a vida, não, é pra vida mesmo, que é como a gente fala no real, no dia a dia. Então, Pano pra Vida. E quem quiser, no meu Instagram pessoal, @Rafa Sobral, eu também falo muito sobre essa parte do que é empreender. Eu compartilho muito sobre esse universo do empreendedorismo e também falo muito sobre essa questão da comunicação visual, onde entra branding, onde entra identidade de marca. Então, eu sempre estou compartilhando essas experiências mais pessoais, né, enquanto mulher, enquanto empreendedora, dos desafios, das inseguranças, do que deu certo, do que também não deu certo, como você falou, nem tudo são flores. Eu já tive erros também, tipo na Pano pra Vida, já lancei produtos que não foram, não vou dizer que foi um fiasco, porque não foi, mas assim, não teve uma aceitação que eu esperava, que é a questão da expectativa, né? Às vezes acha que aquilo vai ser muito bom, e aí é isso, cria uma expectativa muito alta, e às vezes não é aquilo, e por que não é? Então, hoje em dia, foi quando eu lancei as camisetas. Teve uma camiseta que foi muito bem, e outras duas que não foi tão bem. E é importante a gente falar também do que a gente não acerta, porque a gente não vai acertar sempre, né? Então,
E aí, qual foi o lado bom também desse erro, né? Foi justamente eu entender melhor o meu público. Eu vi que meu público, ele quer o quê? Ele quer produtos para decoração. Ele não Sim. quer vestuário, porque vestuário ele tem um monte que tem camiseta com frase por aí. Por mais que eu tenha colocado a minha estética, por mais que eu tenha colocado a pegada da pano para a vida, mas é algo que ele tem acesso fácil. Ele Então, muda de segmento, né? Decoração tá mudando o segmento, né? Isso. Então aí foi quando eu disse, eita, esse meu lançamento não foi tão assertivo. Por que não foi? Aí foi quando eu fui parar para, tipo, vamos entender o contexto. Foi aí que eu vi que, tipo, o meu público, ele não quer vestir nada, ele quer artigos para decoração. Aí logo depois, eu fui com medinho, né, porque já não tinha sido algo... Eu tinha colocado uma expectativa muito grande e não tinha atingido, foi algo mais devagar, mais slow, porque também é construção, né? E aí eu lancei o xicrão. Aí quando eu lancei, que foi meu primeiro produto, tipo, de porcelana, né? Uma louça. E aí eu tava morrendo de medo, tá? Eu disse assim, velho, mas não vai ser tão bom também quanto foi as camisetas. Eu já errei uma vez. Aí deu aquela insegurança, eu fui morrendo de medo. Eu fiz pouquíssimas unidades no início, que era tipo assim, eu vou testar, porque se der errado, tá tudo bem. Sucesso, esgotou em uma semana. Ai, que delícia! E aí eu tinha entendido que realmente era um produto que meu público desejava, que ele queria, que era algo para casa, algo para cozinha, algo para que ele usasse nesse contexto, né? E não necessariamente que ele usasse no sentido de vestir. Com certeza. Muito, muito bom, Rafa. Agora conta pra gente, chegando agora no final do nosso episódio, que eu já tô com dor no coração de tão bom que tá nosso papo. Qual que, se você pudesse dar só um conselho para as empreendedoras, assim, o maior conselho que você tem para você, para quem tá ouvindo a gente, o que você diria? Acredite em você. Acredite em você, porque nós, mulheres, a gente tem aquela síndromezinha da impostora, né? Que às vezes tenta invalidar o que a gente acredita, ou o nosso sonho, ou que a gente às vezes tem certeza que vai dar certo e que as outras pessoas acham que não vai. Então, acredite em você, acredite no seu potencial. E se você tem uma ideia que você acredita, invista nela. Mesmo que todo mundo diga, não, isso não vai dar certo, isso é arriscado. Acredite, vá e faça, né? E dê o seu melhor. Porque mesmo que talvez não chegue onde você esperava, mas você vai ter um aprendizado e você vai dizer, eu fiz, eu tentei. Porque a melhor coisa, o melhor sentimento que a gente pode ter é de que eu tentei, eu fiz, eu me coloquei em movimento. Então acredite em você, esqueça os outros, se dedique para o seu sonho, porque é a sua construção. No final é só você. Então, né? No final é só a gente. Então, assim, não importa o que os outros digam. Acredite em você, você pode, você consegue, você tem potencial. Então, se vier aquele pensamento de, eu não consigo, você consegue sim. E sem contar que isso vai ser base para o seu próximo passo. Qualquer passo que você dê depois, tudo é experiência. Do jeito, né? Exato. O pessoal diz, vai começar do zero. Quando eu comecei a fazer projeto de zero, vai começar do zero, Rafaela? Não, eu não vou começar do zero. Porque a bagagem, a experiência que eu tenho hoje não é a experiência de antes. Então, ninguém nunca começa nada do zero. Você já tem uma experiência, que seja ela qual for, grande, pequena, pouca, muita, mas você já tem uma bagagem. E a principal bagagem é você acreditar em você, no seu potencial e saber que você pode. Ai, que delícia, muito bom, Rafa. Muito obrigada por você ter doado seu tempo para estar aqui conversando com a gente, para inspirar outras mulheres. Eu falo que meu coração fica quentinho, assim, a cada episódio que a gente tem um papo bom desse. E eu tenho certeza que a sua trajetória vai tocar no coração de cada uma das nossas seguidoras que estão aqui ouvindo a gente. Que bom, eu que agradeço muito o convite, Tainá. Isso é um assunto que eu gosto muito. É isso, de empreendedorismo feminino, porque nós mulheres temos uma força absurda. É a gente que faz tudo entrar em movimento, sabe? É a gente, é real isso. Então, sempre que eu falar qualquer coisa, empoderar essa assim, empreenda, você pode, você consegue, porque a força está dentro da gente e a gente é só colocar isso para fora. Então, muito obrigada pela oportunidade, não só de falar do meu trabalho, mas também, como você falou, de talvez tocar o coração de outras pessoas e compartilhar essas experiências todas. Ai, com certeza. Obrigada. Obrigada a você, Tainá.
Esse podcast é um oferecimento do Empreendedora 360, que acredita que cada empreendedora é uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!